O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus: ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e Sidônia tivessem sido realizados os milagres que foram feitos no vosso meio, há muito tempo teriam feito penitência, vestindo-se de cilício e sentando-se sobre cinzas. Pois bem, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia terão uma sentença menos dura do que vós. Ai de ti, Cafarnaum! Serás elevado até o céu? Não. Tu serás atirado no inferno. Quem vos escuta, a mim escuta. Quem vos rejeita, é a mim que rejeita. Mas quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, será que aqui dentre nós alguém conhece uma pessoa chamada Sofrônio? E Eusébio? Conhece o Eusébio? E Girólamo? Esses três prenomes que eu citei formam o nome completo de São Jerônimo. O nome de São Jerônimo é Sofrônio Eusébio Girólamo. São nomes italianos. Tornou-se conhecido em todo o mundo cristão por conta de um trabalho que ele fez e ficou acima de todos os outros trabalhos seus. Ele transcreveu tradução de homilias, especialmente do profeta Ezequiel. Depois escreveu a tradução dos evangelhos.
Foi para o Oriente e lá em Antioquia ele aprendeu hebraico. Ele era perito em latim, perito em grego, mas precisava estudar hebraico e aramaico para se inteirar melhor da literatura, não só do Novo, mas do Antigo Testamento. Foi para Belém, cidade onde Jesus Cristo nasceu, para ter a ideia do sotaque da língua falada por Jesus Cristo. Tomou a tradução grega também do Antigo Testamento, versão dos 70, desde o exílio da Babilônia, o Antigo Testamento foi transcrito para o grego, porque a língua comercial da Babilônia era a língua grega. Portanto, dentre os que entravam e saíam do reino da Babilônia, a língua grega era mais útil. Então, todo o Antigo Testamento foi vertido para o grego. Jerônimo dominava essa língua e fez uma obra espetacular. No seu tempo, final do século IV para o início do século V, o Império Romano estava se alastrando pelo mundo. Então a língua latina passou a ser mais conhecida do que a língua grega, que por sua vez era mais conhecida do que a língua hebraica. Não teve uma juventude muito serena, não. Mas foi batizado por um Papa, Papa Libério, no século IV. Depois o outro Papa, Papa Damaso, o nomeou seu secretário. Tratava-se de uma pessoa da mais elevada erudição do seu século. Conhecia bem os costumes, conhecia bem as tradições, passou a conhecer bem a língua. E aí nós temos em português várias versões, várias edições que são tiradas da Vulgata. Ele tanto sabia bem o latim clássico, da literatura latina, os poetas, os oradores
Cícero, Virgílio, uma língua vulgar, popular. Por conta de ser vulgar, acessível, popular, ficou sendo chamada a tradução vulgar. Latim, simples. É claro, é simples para quem sabe. Para quem não sabe, é uma língua estrangeira. E aí nós temos as versões em português. E aqui Jesus Cristo, sentindo a falta de uma correspondência, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Lá mais abaixo, ele diz, ai de ti, Cafarnaum, a cidade da sua preferência para a missão de evangelização. Aí começa a diminuir o peso da culpa de duas cidades pagãs, Tiro e Sidônia, cidades pagãs. Aí diz, no fim dos tempos, o julgamento de Deus vai ser mais severo para Corazim, Betsaida, Cafarnaum, e mais suave o julgamento dessas duas cidades pagãs, Tiro e Sidônia. O argumento é muito simples. Quando Jesus Cristo contou a parábola dos talentos, ele colocou nas mãos de um 5 talentos, na mão do outro 2, e um terceiro 1. Ele não queria que aquele que recebeu 1 restituísse 10. Não, ele queria que restituísse 2, além do dobro. Aquele a quem entregou 2, ele não queria receber 10, ele queria receber 4, o dobro. Aquele que entregou 5 queria e de fato recebeu 10, cada um a sua proporção. Aí ele diz, quem recebeu mais tem a obrigação de retribuir mais, a mesma proporção, todo. Quem recebeu 2, ele não está querendo receber 10, ele está querendo receber 4. Como aquelas outras cidades, Corazim, Betsaida, Cafarnaum, tiveram mais pregações de Jesus Cristo, tiveram mais visibilidade dos mistérios, do seu poder, dos seus milagres. Receberam mais talentos, mais ensinamento, mais milagres, para testemunhar o próprio ensinamento de Jesus Cristo. Queria receber mais, e não estava recebendo.
Ao passo que Tiro e Sidom, ou Sidônia, tiveram menos milagres, menos ensinamento, e estavam dando respostas mais agradáveis, mais correspondentes do que as outras que receberam mais. Então o argumento é simples. Quem recebeu mais deve corresponder com um trabalho maior, menos com um trabalho menor, mas com a correspondência de dobrar o valor. Eu me lembro que nos meus boletins do seminário menor no Natal, no seminário, o meu primeiro reitor, todo mês, mandava para os pais um boletim com as notas. Nós tínhamos notas diariamente. Noite, na hora do jantar, silêncio, fazia-se oração, abençoando a mesa, nos sentávamos, íamos agora ouvir a leitura das notas todas as tardes, o ano inteiro. Alguém ia ser chamado em alguma das disciplinas do dia e tinha nota. Eu tirava até umas notas razoáveis, mas havia uma observação ao lado com relação ao aproveitamento e não a nota em si. Por exemplo, num determinado dia, um clérigo salesiano que estava ensinando grego, de uma segunda para quarta-feira da mesma semana, ele disse: quem memorizar os numerais em grego de 1 a 10.000, eu colocarei 3 10. Surpresa minha, quando chegou a noite, hora do jantar, Pedro Ferreira, grego, 10, 10, 10. Aí o reitor tocou na campainha e disse: que história é essa? Eu lá do meu canto esperei que algum colega dissesse. Aí foi revelado o que foi. Era que o professor era um clérigo italiano, tinha feito essa prova. Quem memorizasse de 1 a 10.000 em grego, de segunda para quarta-feira, que era o outro dia de aula grego, ganhava 10 3 vezes. Aí, eu não quero nem me referir a isso, é só para dizer a outra coisa. Heitor colocou ao lado: aproveitamento puro. Naquele tempo eu não entendi o que era. Aproveitamento puro. Aí uma vez eu conversando com o Donivaldo, era suíço de Natal. Alguém aqui conhecia? Com certeza. Donivaldo chegou para mim e disse: nego velho, era uma forma dele se dirigir às pessoas mais próximas dele.
nego velho, você vai ter um purgatório grande. Eu disse, por quê? Porque você não estuda. Por isso que o reitor não colocou 10 no meu aproveitamento, para que ele sabia que eu não estudava bem. E realmente, São Jerônimo recebeu talento para ninguém para depois. Mas ele se sacrificou, gastou um tempão da sua vida estudando para fazer toda a Bíblia mais acessível para a leitura de todos os povos do mundo. A partir da Vulgata, as línguas vernáculas de cada povo assumiram a sua tradução. E aí nós temos certamente a cobrança de Deus com relação ao que fez de obra útil para a humanidade, especialmente nesse viés cristão, com o esforço que fez para depois de adulto da hebraica, aramaica, largar-se para Antioquia, depois para Belém. Se eu não me engano, foram 14 ou 16 anos em Belém, para ter ideia do sotaque da língua que Jesus Cristo falava. Não era só o sotaque fonético, não. As gírias, a forma de dizer, para que a sua tradução fosse mais aproximada daquela ideia na mensagem que Jesus Cristo queria passar para todos nós. Que nós aprendamos de São Jerônimo não somente a restituir os talentos que Deus deu, mas sobretudo colher a mensagem que está ali por dentro. Uma coisa curiosa, há um círculo de fé e de amor. Quando Jesus disse: quem vos acolhe é a ponta de cá, nossa ponta. A mim acolhe. Vai andando. E quem me acolhe, acolhe o Pai que me enviou. A outra ponta. Vamos assim. O amor é a mesma coisa. Que vos amei, o que vos ameis, vossa ponta. Nos amou como eu nos amei. E eu amei o Pai, sendo obediente até a morte de cruz. Então, com esse amor que vem de lá, do Pai, passa por mim e passa para vocês. Amai-vos uns aos outros como eu. Então, volta para cá. Então, há um círculo de fé e de amor entre o nosso ouvir e o nosso responder na fé de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito.